Opa, Zakai aqui. Essa é a parte 2 de um vídeo que já foi postado aqui no canal. Se você ainda não assistiu a primeira parte, pausa o vídeo e vai assistir, que depois você vem aqui para ver a continuação. É só clicar no primeiro link que vai estar nos comentários. E se você já assistiu, bom, hora do Mauá. Shan beija Ginny, e uma visão mais perto da cena mostra os olhos de Ginny brilhando em um azul vibrante. Ela também notou algo estranho nos olhos de Shan, enquanto continuam a se beijar. De repente, Shan começa a deslizar sua alça, a fazendo exclamar surpresa. Ginny segura forte no seu braço, enquanto pergunta o que havia de errado com ele. De repente Shan dá uma mordida forte em seu pescoço, o que a fez empurrá-lo para longe, gritando um chega. Ginny agora está corada enquanto treme, então, ela abre os olhos e fica surpresa ao olhar para o lado, arregalando os olhos. Shan está a encarando, com um lampejo roxo em seus olhos. Em seguida vemos asas, e o som das asas batendo é ouvido. Ginny está confusa, enquanto observava a asa completamente estendida. Ela tenta dizer a si mesma que era apenas um sonho, mas a mão de Shan se estende em direção a ela enquanto ele começa a chamá-la pelo nome. Ele então voa instantaneamente, e fica em pé na frente dela na beira da varanda. Eles ficam frente a frente, antes de Shan acariciar seu rosto. Ele então diz para ela que já não tinha muito tempo restante, colocado a cabeça bem próxima à dela. Depois, ele diz que se ela não o deixar, e se ela jurar que o ama, tudo isso continuará como apenas um sonho. De repente Ginny é vista acordando assustada, se perguntando o que está acontecendo, e notando como não consegue ver nada. Suas mãos começam a se bater e se agitar no ar, antes dela segurar algo, notando o que parece uma mão. Então, Shan a levanta da cama e a abraça. Ele acaricia para ajudar a acalmá-la enquanto ela se apoia nele. Ele chama seu nome, o que a faz agarrar o rosto dele e perguntar se era realmente Shan. Enquanto ela segura o rosto dele, ele continua coberto pelas sombras, mas uma luz passa, e podemos ver que realmente era ele, a fazendo suspirar aliviada. Shan então checa sua temperatura enquanto pergunta se ela está bem. Ela menciona que foi apenas um sonho, e ele diz que passou por lá apenas por precaução, mas ficou preocupado quando ela não estava respondendo. Ele se explica, pois sabe que era errado entrar sem permissão, mas parecia que ela não estava muito bem. Ginny agradece a ele por isso, e então se vira, mencionando como ele deve estar cansado com tudo isso. Em seguida, ela olha para baixo e percebe que eles não estão totalmente cobertos, o que a faz ficar alarmada, e ela se afasta rapidamente enquanto se cobre. Ele observa aquela atitude repentina, e olha ela em silêncio, com seu coração batendo rapidamente. Shan continua em silêncio enquanto vê Ginny, que está com o rosto muito vermelho. Nesse momento, Shan coloca a mão na cama e se inclina sobre ela, fazendo com que Ginny questione suas ações. Então, sua mão segura o rosto dela, com um olhar fixo nela enquanto o polegar toca seus lábios. Enquanto isso, ele se aproxima mais dela, e seu coração continua a bater alto. Ginny percebe que a sua reação pode ser por conta do sonho que teve. Mas Shan continua se aproximando de seu rosto, e ela acaba ficando em silêncio. Então os dois acabam caindo na cama de repente, encarando um ao outro de frente, prestes a se beijar. Mas então, Shan afunda a cabeça no travesseiro ao lado dela, dizendo que está arrependido. Ele menciona que não conseguirá se controlar se ficar mais tempo, então, ele sai correndo do quarto, batendo a porta. Ela cobre a boca, surpresa com o que acabou de acontecer. Shan está parado do lado de fora da porta, e ele coloca a mão na cabeça enquanto menciona como deve estar ficando louco. Ainda está escuro no castelo, e vemos alguém no chão ao lado de alguns papéis. Olhando melhor, vemos pessoas rindo enquanto um garoto loiro está deitado no chão, cercado por 3 pessoas. Um deles pisa nos papéis do garoto, que estende sua mão pedindo para pararem, mas o agressor arrasta o papel pelo chão e chuta o rapaz, fazendo os óculos dele se quebrarem. O agressor pede desculpas por isso, enquanto outra pessoa menciona que o querido Sir Ashton precisará liderar os Corvos Negros de Targael. Eles zombam do garoto, dizendo que ele se esqueceu de como Ashton nem mesmo consegue segurar uma espada, e fazendo os outros rirem. Enquanto os 3 se afastam dele, Ashton se inclina para pegar um livro e o segura, enquanto os valentões continuam rindo à distância. Quando ele vai pegar por outro livro, outra mão também é vista. A mão era de uma garota ruiva, o que surpreendeu o jovem rapaz, e chama a garota pelo nome de Lady Hayley Wade. Enquanto ele coloca seus óculos, a dama nota como aqueles 3 eram do clube de esgrima, e os chama de tolos ignorantes. Ela se vira para perguntar a Ashton Targael por que ele não se defende. Mas ele apenas olha para baixo e diz que sentia muito. Lady Hayley também menciona que sabia que eles o fizeram cair de seu cavalo durante o torneio de justas. Ashton relembra esse incidente em sua mente, antes de Lady Hayley mencionar que apesar da escola estar em Breton, e eles virem de famílias nobres, isso não significa que podem maltratá-lo assim. Ashton sorri, enquanto Hayley mantém uma expressão de preocupação em seu rosto. Ela chama seu nome e depois segura sua mão, olhando diretamente para ele pedindo para deixá-la ajudá-lo.
Ele fica em silêncio por um momento, antes de abaixar a cabeça agradecendo a Hayley por sua preocupação, mas dizendo que tudo o que ele quer é se formar e sair dali o mais rápido possível. Ele continua olhando para baixo, enquanto pensa em como só conseguiu se matricular aqui graças a sua irmã, e que não podia mais deixá-la se preocupar com ele. Ele nota como precisará continuar economizando dinheiro, mesmo que seja difícil, para que possa se formar rapidamente e ajudar sua irmã. Depois disso ele se curva e pede desculpas se estava sendo desrespeitoso com a senhorita. Ela parece muito irritada, agarrando seu vestido, e então ela se vira mencionando como estava decepcionada, se afastando. Ashton ainda está curvado, e vemos que ele estava tremendo enquanto segurava os livros. Ele olha para cima com uma expressão triste no rosto, comentando consigo mesmo que o fórum está chegando em breve, e em como ela ficaria decepcionada se o visse assim. Enquanto ele pega outro livro do chão, vemos o rosto dele pensando em sua irmã, Ginny. O dia muda, e alguém pergunta a Ivana como está o vestido. Ela responde dizendo uau, e diz a Ginny que ela fica bem em tudo. Quando Ginny se vira, Ivana pergunta se ela está animada para ver seu irmão, o que faz nossa protagonista sorrir e responder que é claro, ela estava muito animada. Mas por algum motivo, isso faz Ivana fazer um bico, irritada. Ela então puxa o cabelo de Ginny, que sente dor e diz a Ivana para ser mais cuidadosa com seu cabelo. Mas ela continua fazendo bico e diz que está com ciúmes de como Ginny parece gostar mais de Ashton que dela. Ginny consola a garota, perguntando por que ela precisava fazer comparações. Ela lhe diz que seu irmão e ela são pessoas diferentes, mas mesmo assim ela ama os dois. Ivana diz tudo bem, mencionando como essa não era a resposta que ela queria ouvir, mas que ainda fará o seu melhor para deixá-la linda para encontrar seu irmão, e fazendo Ginny sorrir. Mais tarde, vemos alguém descendo as escadas de madeira, e Ginny pergunta a si mesma se ela estava vestida de forma muito casual. Então vemos a sua roupa do dia, e Ginny comenta consigo mesma como Rosalie nunca deixaria se vestir assim, enquanto solta uma risada. Ela olha para baixo e vê Sean conversando com outro homem. Quando Sean vira a cabeça na direção dela, os dois se encaram, com ambos em silêncio enquanto continuam a olhar um para o outro. Sean tem uma expressão chocada em seu rosto dele, fazendo ela perceber essa reação, o que faz ela se perguntar nervosa se essa roupa realmente era muito casual. Mas então Sean oferece a mão a ela, e diz que estava pensando em ir a pé até a universidade, perguntando o que ela achava da ideia. Ela estende a mão enquanto diz que adoraria, e Sean sorri enquanto eles seguram as mãos. Mais tarde, vemos que o clima está agradável do lado de fora, e Ginny é vista perguntando a uma senhora se ela saberia onde encontrar Ashton Targael. Ginny então cobre a boca ao perceber que não deveria ter perguntado aleatoriamente a essa senhora, já que deveria haver centenas de estudantes ali. Mas a mulher então se vira e sorri, dizendo que conhece Ashton. Ela diz a Ginny que ele deve estar no laboratório, e aponta para o prédio ali perto. Ginny pergunta à senhora se ela o conhecia bem, e a senhora responde que não havia uma pessoa na escola que não saiba quem ele era, dizendo a Ginny e Sean que todos os professores admiram a inteligência dele. Agora, na frente do prédio, vemos Ginny sorrindo e segurando seu rosto, enquanto nota o quanto está orgulhosa de seu irmão. Ela ainda não consegue acreditar que seu irmão é tão amado pelos professores. Ela diz a Sean que quer ir vê-lo imediatamente, mas é interrompida pela cena de alguém chutando seu irmão pro lado. Isso causa um alarme no casal, com Ashton batendo na parede com um estrondo, e seus óculos se quebrando ao meio. Ginny começa a dizer o nome de seu irmão, e uma expressão de horror surge no seu rosto. E vemos seu irmão gravemente machucado, com os olhos fechados. Os pés dela começam a se apressar, ainda gritando o nome de seu irmão. Mas antes, Sean agarra sua mão, o que a faz virar e olhar para ele em confusão. Sean balança a cabeça de um lado para o outro, um gesto que parece deixá-la sem palavras. Enquanto os três rapazes continuam a intimidar seu irmão, alguém grita, "Ei!" Sean se aproxima e pergunta o que está acontecendo ali. O sujeito desajeitado diz de forma petulante que é óbvio que esse homem não é da universidade, então ele sugere a Sean que cuide de seus próprios assuntos enquanto ainda pode. Isso faz Ginny ficar ainda mais furiosa, xingando os garotos. Ashton faz algum barulho de dor enquanto treme, olhando para cima e vendo uma imagem embaçada de Sean, perguntando quem estava ali. O Duque se posiciona na frente dos três valentões, e pergunta se eles querem saber por que ele está ali. Ele diz a eles que é porque ele é cunhado de Ashton. Os três parecem chocados com a palavra cunhado, e ele se aproxima de Ashton, que está caído. Sean estende a mão, dizendo ao garoto para ir até a sua irmã. O garoto olha para cima quando Sean o chama pelo nome, segurando a mão dele e se levantando. Ele olha atrás dele e consegue ver sua irmã à distância, com o vento passando por ela. Ginny olha na direção deles e chama por seu irmão, e logo os dois são vistos se abraçando. Então ela olha para Sean, que acena com a cabeça. Os valentões ainda estão lá, observando tudo acontecer, e ela vira seu irmão na direção oposta, o dizendo que eles deveriam ir.
Com os dois se apressando para longe, o homem se vira e lança um olhar furioso para os garotos, fazendo com que eles recuem. Um deles pergunta se ele é o Sir Kairoxis, enquanto outro diz que de jeito nenhum ele se casaria com alguém da casa Targael, e isso seria impossível. Nesse momento, os três perguntam como o homem ousava se passar por um herói de guerra, somente para olhar com desprezo para um nobre. Shan então dá um risinho, antes de fazer um olhar ameaçador e cheio de autoridade. Ele diz às crianças para caírem fora, o que lhes envia um arrepio pela espinha. Shan avança, e então diz mais uma vez para não lhe fazerem ter que repetir. Isso faz com que as três crianças saiam dali correndo enquanto gritam. Shan então chama por Rive, que surge do nada e diz, sim senhor. Ele diz a Rive para descobrir quem eram aqueles pirralhos, com os três ainda correndo ao longe. E o soldado responde com um sim. Mais tarde, no mesmo dia, vemos um quarto em péssimas condições, com uma cama desgastada e uma mesa cheia de livros bastante precária. Ginny parece ainda estar absorvendo a cena, enquanto seu irmão olha fixamente para o chão. Enquanto ele continua a encarar o chão, ele pede desculpas a Ginny. Mas ela parece estar preocupada e coloca a mão perto do coração, se perguntando como isso poderia ter acontecido. Já que seu irmão sempre esteve no topo de sua classe, ela pensou que tudo estava bem. Ela nota como foi ingênua, antes de chamar o nome de seu irmão e lhe perguntar onde ele gastou o dinheiro que ela vinha o enviando. Seu irmão parece ainda mais sombrio, enquanto ele pergunta a ela como ele poderia gastar aquele dinheiro. Ele menciona como ela teve que ir para o exterior para ganhar aquele dinheiro, já que também sabe que a situação da família não ia bem ultimamente. Mas ele não consegue terminar sua frase, pois Ginny grita um não. Ela diz a Ashton que não mais, mas seu irmão treme, perguntando o que aconteceria se ela se divorciasse, e mencionando como ela ainda poderia precisar do dinheiro. Mas isso faz com que Ginny grite o nome dele. Ela está tremendo, e fica em silêncio por um momento, antes de lhe dizer para olhar para ela atentamente e lhe ouvir. Ela pede a ele para nunca mais fazer isso, já que isso não estaria ajudando em nada. Ela pergunta se ele não percebeu o quão rica ela estava agora, e menciona como lhe provará isso quando ele voltar para casa nas férias. Aos poucos ele concorda com a cabeça, e Ginny suspira. Ela então lhe pede para contar por que aqueles caras estavam causando problemas para ele. Ashton menciona que eles são do clube de esgrima, mas Ginny pergunta e daí? Ele começa a dizer que é porque ele é um Targael, o que imediatamente a faz entender. Ela nota como os garotos obviamente saberiam sobre a casa Targael e seu talento em esgrima, e o quanto sua família decaiu. Ela então segura a cabeça ao pensar nisso, antes de avistar um pedaço de papel na mesa. Ela o pega e vê o anúncio da competição de esgrima da universidade, notando como todos os participantes são bem-vindos. Ela pergunta se aqueles caras participaram dessa competição, o que Ashton diz que acha que eles são obrigados a participar. Ginny comenta em como tem certeza de que Shan já ensinou uma lição aos garotos. No entanto, ela então tem uma risada sombria e sinistra, enquanto Ashton parece confuso com o que está acontecendo. Ele começa a chamar o nome de sua irmã enquanto ela continua com suas ideias sombrias. Ela então tem um sorriso de escárnio, antes de começar a amassar o pedaço de papel, mencionando mais uma vez como todos os participantes serão bem-vindos. Mais tarde, vemos um envelope sendo passado para alguém. Ashton começa a dizer que está tudo bem, mas Ginny diz que não desta vez, então pede a ele que pegue. Ela também diz a ele que gostaria que Ashton passasse um tempo com Shan no dia seguinte. Ashton fica chocado com isso, e pergunta se ela está mesmo se referindo a Kairoxis. Ela diz a ele que sim, e também iria informar a Shan. Ela também pede a ele que compre alguns óculos novos e coisas para o quarto dele. Internamente, ela nota como precisa que seu irmão e Shan estejam ocupados para que ela possa participar da competição. Ginny então pede ao seu irmão que não a chame pelo apelido na frente de Shan, e Ashton pergunta se ela está se referindo ao nome Jin. Ela confirma, pedindo a ele que nunca faça isso, o que seu irmão concorda. Ela também pede a ele que se prepare para o próximo fórum, e ele concorda de novo. Ela diz a ele que estará lá antes de lhe dar um forte abraço. Enquanto o abraça, ela tem um olhar forte e determinado no rosto. Mais tarde ela apoia a cabeça sobre os braços, e nota como terá que participar daquela competição. Isso choca o grupo de pessoas que está sentado na frente dela. Todos eles exclamam quão surpreendente isso era, e perguntam se ela está mesmo se referindo à competição de esgrima de Case, o que ela confirma. Eles dizem à capitã que entendem por que ela está fazendo isso, mas pedem a ela para apenas deixá-los lidar com isso. Ela então diz a eles que não, e menciona como ela, pessoalmente, teria que ser a pessoa a acabar com aqueles garotos. Um deles menciona que a competição é amanhã, e pergunta como ela vai se inscrever. Ela diz a eles para registrá-la apenas como cavaleiro de Targael, o que faz com que eles perguntem sobre Kairoxis. Ela responde que ele estará fora com Ashton, e em seguida, pede a ajuda de Rafian, que o deixe em silêncio. O cavaleiro fica perplexo quando percebe que os outros dois já não estão mais ali. Vemos os outros dois sentados e sendo prestativos com Ginny.
Ivana pergunta se deveriam envenenar a espada dela, enquanto outro rapaz menciona que não deveriam matar os garotos imediatamente, mas sim fazê-los sofrer de doenças mortais de longo prazo. Rafian fica chocado, e Ginny diz a eles para esquecerem o veneno, ela só precisaria de um disfarce. Mais tarde, em uma noite sob uma lua crescente, vemos uma vela acesa em uma mesa. Ginny e Shan estão sentados, um em frente ao outro. Os dois dizem a palavra amanhã ao mesmo tempo, e também soltam um ó ao mesmo tempo. Ginny diz que Shan pode começar, e ele fica em silêncio antes de dizer a ela que gostaria de passar um tempo com Ashton amanhã. Isso pega Ginny de surpresa, pois ela estava pensando exatamente em como ia pedir isso a ele. Então ele fica em silêncio antes de sorrir de lado, e dizer a ela que está na hora dele e Ashton conversarem, homem a homem. Ginny concorda, e então ela pergunta se Shan também poderia comprar óculos novos e mais algumas coisas para o quarto de seu irmão. Ele concorda e Ginny então se lembra de algo mais. Ela menciona, enquanto fica meio inquieta, que gostaria de dar uma olhada na arena do fórum amanhã, junto do grupo Elias. Ela faz uma cara cômica, enquanto nota como tinha preparado muitas coisas para dizer, mas a pergunta saiu mais rápido. Ela continua a se agitar, chamando nervosa pelo nome de Shan, e então, lhe agradece pelo dia de hoje, o que surpreende o homem e faz com que ele comece a corar. Ele pergunta se isso era tudo, o que a deixa confusa. Ela se pergunta se ele quer uma recompensa em dinheiro ou algo assim, mas lembra como ele já é incrivelmente rico. Ela começa a perguntar como deveria agradecê-lo, mas ele começa a rir, e então ele solta um sorriso apontando para os seus lábios. Ela fica envergonhada com a ideia, antes de se levantar de repente e perguntar o que ele está fazendo. Ele responde dizendo que são recém-casados, caso ela tenha esquecido, apesar de mencionar como eles não são exatamente um casal recém-casado comum. Ginny solta um está bem, mas diz que era apenas desta vez. Ela começa a se aproximar dele, ficando de pé bem na frente dele com o coração acelerado. Seus lábios se aproximam dos dele e eles se beijam, com seus olhos olhando para baixo, e os dele olhando para cima. Ela então começa a se afastar, e ele move a mão atrás de sua cabeça antes de segurá-la, o que a surpreende, e eles passam a se beijar novamente. Com as mãos no colarinho dele, ela se afasta novamente, dizendo algo antes de olhar nos olhos de Shan. Parece que ele está prestes a beijá-la de novo, enquanto ela fica vermelha. De repente um som alto de um tapão é ouvido, e Shan parece segurar sua cabeça depois do golpe. Ao mesmo tempo ela cobre a boca se afastando, antes de sair correndo e bater a porta dizendo boa noite. Mas ele permanece em silêncio sorrindo, enquanto ainda segura a cabeça. Mais tarde, no outro dia, vemos uma faixa tremulando ao vento, é a competição de esgrima de Case. Um locutor grita que este é o momento que todos estavam esperando, dizendo para começarem a competição, enquanto as pessoas na multidão estão aplaudindo. Do outro lado no vestiário, um cavaleiro comenta sobre a quantidade de pessoas lá fora. Os olhos azuis de Jim podem ser vistos sob seu casaco preto. Um homem fala sobre como eles terão que lutar principalmente contra estudantes nobres, já que não houveram muitos civis se inscrevendo. Ouvindo isso, Jim pensa em como seu único objetivo é dar uma lição nos garotos, e como ela desistirá ou terminará suas lutas rapidamente, pois não se importava em vencer. Alguém então grita para deixar os participantes entrarem no ringue, enquanto a multidão continua a aplaudir. É anunciado que será um duelo entre Shil, o mercenário, e Baines, um cavaleiro da Ordem de Targael. A multidão aplaude, enquanto vemos o ringue circular com os dois lutadores. Shil chama isso de destino por enfrentar Bane, e deseja que o melhor homem vença. Baines fica em silêncio diante da declaração, além de observar como era estranho se empunhar apenas uma espada, apesar de ainda achar que isso seria o suficiente. Em seguida, um homem levanta a bandeira branca e grita para começarem. Shil então avança em direção a Baines, que se curva antes de um grande golpe de espada ser ouvido, e Baines passa voando por Shil. O homem levanta sua espada enquanto parecendo confuso. A multidão, que antes estava aplaudindo e fazendo barulho, agora parece completamente quieta, com algumas bocas bem abertas. Logo, Shil cai de joelhos no chão enquanto Baines guarda sua espada em sua bainha. O árbitro então grita que Baines vence, o que faz a multidão aplaudir animada, e eles aplaudem Targael enquanto continuam a gritar de alegria. O homem então grita pelo próximo combate, e o tempo passa até termos um novo confronto, entre um estudante do clube de esgrima e o orgulho da Universidade de Case. Baines nota isso, pois o famoso prodígio da espada chamado Shijin, da casa de Parnon, finalmente é apresentado. Ela observa que até que enfim conheceu o tão esperado oponente. Ela nota que ele está usando um florete e uma adaga principal, falando sorrindo como ele parece estar acompanhando o que estava na moda nos dias de hoje, se questionando se ele está a imitando. Shijin então pergunta se Baines acabou de rir, e questiona como ele ousa menosprezar suas espadas. Ele então diz, vamos ver o que você tem. O árbitro, um homem adulto,
Começa a focar no estudante, dizendo a todos sobre o prodígio da Universidade de Kes que estava ali, pedindo a todos que se concentrem na luta. Mas a multidão apenas pede para ele começar logo. Com o início da luta, Shijin levanta sua espada e se apressa para atacar Baines, que se defende rapidamente. Ele se move de novo com suas duas espadas e ataca de novo seu oponente. Baines observa como esse garoto era realmente rápido e forte para alguém de sua idade. Vemos Shijin continuar a atacar, mas Baines logo bloqueia seu golpe. Ela consegue se esquivar em outra tentativa, antes que suas lâminas se choquem novamente. As pessoas assistem admiradas enquanto os dois duelam, percebendo quão incrível isso estava sendo. Mais tarde, vemos Shijin ofegante, enquanto ele abaixa os braços. Com isso logo ele recebe a batida de uma espada, soltando um grito. Baines já tinha se afastado após acertá-lo com a lâmina. Seu corpo dói e ele se pergunta por que pensou que estava ganhando o combate, e o que estava acontecendo. Ele também se pergunta por que o outro cavaleiro continua apenas o golpeando com a parte cega da lâmina em vez de esfaqueá-lo. Ele se questiona como pode estar perdendo para um cavaleiro idiota com uma espada medíocre como aquela, mas decide que não vai deixar o cavaleiro vencer. Ele começa a avançar com ambas as lâminas em mãos e grita para que o outro morra. De repente, parece que Baines está mudando de postura, e Shijin parece chocado, dizendo de jeito nenhum, e percebendo que o sujeito era na verdade destro. Agora Baines que parece estar atacando de forma frenética, lançando inúmeros golpes de uma só vez, o que faz Shijin ser lançado para longe enquanto grita de dor. Enquanto o ataca, Baines começa a falar sobre como, quando um oponente está longe, se deve bloqueá-lo com a adaga principal, e atacar com o florete. Ela então se aproxima dele e diz que quando o oponente está próximo, deve-se bloqueá-lo com o florete, assim ele terá a melhor arma disponível para o ataque. Ela bate na mão dele com a lâmina, e seu rosto fica atordoado, enquanto ela explica que agora se deve atacar com o punhal, acompanhado de golpe um lateral perto do pescoço do oponente. Ela não tinha uma arma nessa mão, mas isso deixa Shijin tremendo de medo, e ele então cai no chão, olhando seu oponente enquanto treme. Baines diz a ele que era assim que se usa a adaga e o florete juntos, o chamando de pirralho. Mais tarde, em um prédio desconhecido, vemos Ashton parecendo preocupado. Ele pensa no homem chamado Shankairoxis, e nota como pensava que sua irmã teria dificuldades, já que o casamento era arranjado, mas foi ele mesmo que o ajudou ontem. Ele também observa como sua irmã era capaz de fazer planos com esse homem, como se fosse algo comum. Ashton esfrega a cabeça enquanto nota que não tem ideia do que está acontecendo. Então um som de batida na porta é ouvido e Ashton se aproxima para abri-la. A porta range enquanto vemos Shan do lado de fora, vestido com um traje branco. Ashton cumprimenta o Conde Targael, mas Shan lhe diz que ele era seu cunhado, deixando Ashton confuso. Shan então o encoraja a apenas chamá-lo pelo nome, mas Ashton fica nervoso diante de Shan, pronunciando nervosamente o nome dele. Mas o Conde Targael concorda com isso e entra na sala, observando ao redor. Shan pergunta se pode chamá-lo pelo nome Ashton, e o menino permite. Shan diz a Ashton para pegar qualquer objeto de valor que ele tenha no quarto, o que surpreende o garoto. Ele fica chocado e grita "Quê?" E então pergunta por quê, surpreso. Shan explica que hoje eles vão dar ao quarto uma reforma completa. Ashton ainda parece confuso, mas diz que isso era tudo o que ele tinha, com ele se referindo a uma caixa marrom. Ele fica vermelho enquanto explica que são todas cartas, mas Shan diz a Ashton que ele não precisa ser formal com ele quando se trata de sua irmã Ginny. Ashton olha para cima ainda confuso e concorda com um ok. Shan diz a Ashton para deixar a caixa com seu guarda, chamando Rive. Ele se apresenta ao garoto como capitão da Ordem de Targael, pedindo para que lhe entregue a caixa. Mas Shan interrompe a conversa, e diz a Ashton para apenas segui-lo, o que irrita Rive. A cena muda para fora, onde alguém os saúda. Uma mulher tira medidas de Ashton para uma roupa enquanto Shan fica sentado sem se importar muito, e menciona que eles encomendarão 5 conjuntos casuais, um traje formal e um terno, dizendo a Ashton que encomendará mais se ele gostar deles. A costureira que está fazendo as medições promete oferecer o melhor que a cidade tem a oferecer. Mais tarde, vemos Ashton descendo uma escada de pedra, vestindo as roupas novas e elegantes que Shan escolheu para ele. O conde lhe instrui a usar essas roupas por enquanto, e diz a ele para se livrar de todas as outras, exceto seu uniforme. Ashton fica confuso e pergunta por quê, mas Shan apenas diz que eles vão se livrar de todas as suas coisas antigas e adquirir coisas novas, incluindo roupas e acessórios. O garoto fica nervoso com a ideia, acreditando que a maioria de suas coisas antigas ainda está em boas condições. Mas Shan continua estourando seu cartão de crédito, e pede a Ashton que pegue isso e aquilo sem parar. Mais tarde, vemos os dois sentados à mesa com 2 pratos de bife, eles estão prestes a fazer uma refeição juntos. Ashton começa a chamar Shan de senhor, mas Shan o corrige e pede para que ele o chame pelo nome. Mas o garoto ainda parecia lutar para expressar algo.
Quando Sean começa a tocar em sua comida, Ashton menciona que ele não precisava fazer tudo isso por ele. Sean então coloca seu garfo ao lado do prato e se inclina para trás na cadeira, cruzando as mãos enquanto explica que não está fazendo isso por ele. Ele sorri dizendo que tudo isso é para sua irmã, e Ashton fica sem palavras com a declaração do homem. Ele pensa consigo mesmo que não faz mais ideia do que está acontecendo. Esse foi um casamento arranjado com Sean Kairoxis, então ele pensa em como ele achava que precisava se formar rapidamente para poder ajudar sua irmã a sair do inferno que ele achava que ela estava vivendo. Mas depois de ver o conde agora, parece que ele era um homem bom. Nesse momento, Sean levanta seu utensílio e informa a Ashton que gostaria de compartilhar algo com ele, o que faz o garoto se sentir nervoso, enquanto engole em seco. Sean então gira sua faca enquanto diz a ele que quando alguém provoca uma briga, ele deveria pegar uma faca, ou até mesmo um garfo, para ser exato. Sean então avançou o utensílio para a frente com a mão, chocando o garoto. A lâmina parece voar perto do garoto, que olha para baixo e vê a lâmina bem na sua frente. Ele nota a si mesmo como a faca sequer tinha chegado perto de seu pescoço, mas ainda sentiu como se estivesse sendo cortado. Ashton logo percebe que esse é o tipo de pessoa que Sean é, e se pergunta se sua irmã realmente está bem com isso. Ele diz ao garoto que se ele ficar parado, ele será apenas um alvo, então ele deve fazer o que for necessário para se defender dos valentões. Mas em seguida, Ashton diz que contra alguém que não tinha uma arma, isso não seria justo. Sean então lhe responde, dizendo que os garotos que estão intimidando ele é que não são justos, o que ele concorda. Então, os dois continuam suas refeições, em silêncio um com o outro. Sean então levanta um pedaço de carne à boca, antes de perguntar se ele por acaso sabe o que Ginny gosta. Nesse momento, Ashton pensa na pergunta, e para ele estar perguntando isso, significava que esse talvez não fosse apenas um casamento arranjado. Com isso ele chama o nome de Sean, antes de perguntar se por acaso, ele tinha sentimentos por sua irmã. Os dois então ficam em silêncio por um momento, antes de Sean começar a falar novamente. O garoto olha atentamente, o que faz com que Sean dê um grande suspiro. Ele então diz ao garoto que honestamente, ainda não tem certeza. O garoto pergunta com raiva o que ele quer dizer com isso, o que Sean responde que ele realmente quer fazer Ginny feliz. Ashton pergunta por mais, mas ele diz que por enquanto isso é tudo. Isso deixa o irmão de Ginny sem palavras, enquanto ele senta e se pergunta se é o que ele está pensando. Ele tem uma expressão séria no rosto até não conseguir evitar um sorriso, e começar a rir, o que confunde o conde. O garoto nota como esses dois pombinhos ainda têm um longo caminho a percorrer, mas ele está muito feliz por sua irmã. Em outra cena, vemos as pessoas continuando a aplaudir o cavaleiro conhecido como Baines, no ringue. Um estudante admite sua derrota enquanto segura seu nariz sangrando. Baines sorri para isso, antes de termos uma visão completa dela segurando sua espada. Vemos então os três valentões se rendendo, enquanto Ginny pensa no que eles ousaram fazer ao seu irmão. Ela continua sorrindo enquanto nota como aquilo foi bom, e diz que da próxima vez que os virem, os pulverizará. Então, a noite desce sobre um edifício, e Ginny pergunta se ela estava bem, o que Ivana responde que claro. De repente um homem diz que o conde Targael retornou, fazendo as duas ficarem alarmadas. Ginny então sai correndo quando vê Sean entregando seu casaco para Rive. Ela diz você chegou, e ele a encara com um sorriso. Sean então menciona como o rosto dela está um pouco vermelho, o que Ginny responde que é por ter acabado de lavar o rosto. Ela então pergunta como foi com seu irmão, e ele inclina a cabeça enquanto diz que comprou tudo o que ele precisava imediatamente. Isso confunde Ginny, e ela pergunta se os dois tiveram uma boa conversa enquanto estavam juntos. Sean faz uma pausa e limpa a garganta, enquanto diz a ela que Ashton é muito inteligente e entende as coisas muito rápido. Ginny percebe que ele enfatizou a palavra rápido, antes de Sean dizer que já estava indo, e sai correndo. Isso deixa nossa protagonista confusa, e ela observa, enquanto Sean entra em uma sala sem olhar para trás. Ela nota que não entende o que estava acontecendo, mas assume que Ashton deve ter descoberto algo que deixou Sean envergonhado. A noite passa, e mais tarde, vemos uma faixa anunciando o fórum acadêmico na Universidade de Case. Ali vemos tanto Sean quanto Ginny sentados, e ela olha ao redor enquanto nota quantas pessoas estão aqui. Um homem então fica de pé no pódio e diz algo sobre abordar esse problema aplicando teoria. Parece que a equipe de Ginny está discutindo sobre quantas perguntas cada um deles fez aos estudantes. Então Ivana fala, dizendo que aquela teoria era absurda, o que um dos homens a repreende, já que ele já tinha feito um aluno chorar antes. Mas Ivana argumenta, é preciso dizer a uma criança o que está errado para que ela possa melhorar, enquanto os dois não mostram discrição enquanto discutem. A plateia então aplaude o estudante no pódio, que terminou sua apresentação. Agora, a luz brilha em Ashton enquanto ele sobe ao pódio. Ele parece muito elegante enquanto coloca seu livro na mesa, e Ginny junta as mãos, feliz que finalmente era a vez de seu irmão. Em seguida, ouvimos algumas palavras inaudíveis ditas por Ashton, enquanto a multidão ouvia e parecia estar impressionada.
Após terminar, se tem uma grande rodada de aplausos para o garoto. Ivana então diz que ele foi perfeito e está em outro patamar, enquanto o resto da equipe fica em silêncio. É observado pela academia que o melhor discurso dado hoje foi por Aeston Targaryen, e o casal pode ser visto visivelmente feliz. Alguns homens mais velhos também podiam ser vistos parabenizando seu irmão, e perguntando se ele gostaria de se juntar ao laboratório deles. O garoto pensa no homem, enquanto começa a olhar ao redor do local. Ele vê sua irmã chegando com flores enquanto chama seu nome. Ela o abraça e parabeniza, dizendo que não conseguia acreditar que ele venceu como o melhor discurso, e os dois compartilham um sorriso juntos. Mais tarde, de volta ao quarto do irmão, ele está completamente diferente, decorado com coisas sofisticadas e uma estante reluzente. Ginny comenta que aquele não é o quarto que ela se lembrava, e Ashton segura a cabeça com a mão enquanto diz que Sean comprou tudo para ele, incluindo as roupas. Isso surpreende sua irmã, e Ginny fica em silêncio, enquanto os irmãos observavam Sean e Rive do lado de fora do quarto. Ginny então pergunta o que Ashton acha, fazendo o garoto ficar confuso. Ele lhe pergunta sobre quem está se referindo, e ela responde que está falando de Sean. Isso o faz sorrir e soltar uma risadinha, deixando sua irmã confusa. Ela pergunta o que ele quer dizer com isso, e ele responde que apenas não acha que Sean é uma pessoa má, e ele parece se importar muito com ela. Isso a faz corar, e parece que ela está paralisada, até que seu irmão a chama pelo nome. Ela então lhe dá um tapa no ombro, e ele reclama com um ai. Em seguida, ele pergunta a ela o que foi isso, antes dela dizer a ele para não sair por aí dizendo coisas desse tipo. Ashton segura o ombro enquanto continua claramente confuso, mas então começa a rir, enquanto sua irmã continua vermelha de constrangimento. O tempo passa, e a cena muda para outro prédio em um lindo dia. Alguém então comenta que ouviu dizer que o príncipe de Breton é fã de Sean. Ivana, enquanto arruma o cabelo de Ginny, diz que na verdade, sua capitã é uma heroína de guerra ainda maior que Sean. Mas ela logo diz a Ivana que o herói supremo é todo o grupo de Elias, o que arranca outro elogio de Ivana. Ginny então pergunta se a carruagem é do Palácio de Breton, o que Ivana confirma. Ivana menciona que Rafian deixou uma certa bolsa debaixo do assento de Ginny, e diz para ela não se preocupar, Rafian preparou tudo, só para caso ela precise. Ginny ainda está confusa, mas então uma empregada chama a senhora. Ivana então encoraja Ginny a ir em frente e lhe deseja uma viagem segura. Na rua, vemos Sean segurando a porta aberta para a protagonista, e ele dá um sorriso enquanto ela olha de volta, em seu vestido vermelho e preto. As rodas da carruagem giram, enquanto vemos os dois sentados dentro um de frente para o outro. Ginny observa como suas espadas estão debaixo da cadeira e como ela não consegue parar de pensar nelas. Ela está meio ansiosa, o que chama a atenção de Sean. Ele pergunta o que tem de errado e o que ela está escondendo, para o choque de Ginny. Nervosamente, ela diz que não tinha nada, e depois pergunta o que ele quer dizer com isso. Sean lhe diz que ela parecia desconfortável, enquanto ela continua a responder nervosamente, dizendo a si mesma como não pode contar a ele sobre as espadas. Ele diz a ela para se segurar, pois já estão quase chegando, e ela responde com um tudo bem. Mais tarde vemos uma vista do palácio, que tem uma cúpula no topo. Ela anda com os braços segurando Sean, e nota como nunca esteve no palácio antes. Então uma criada aparece e pede à condessa que espere ali. Ginny fica em silêncio, enquanto a criada continua a andar, e Sean olha para ela. Ela acena para ele, enquanto internamente nota o quanto odeia todas essas malditas formalidades. Sean continua a olhar para ela em silêncio, antes de se virar e sair, e então ela acaba ficando sozinha. Ela abana a mão enquanto nota o quanto estava quente ali, se perguntando se poderia pedir um leque mais tarde. Ela então imagina a si mesma como uma nobre snob, cobrindo o rosto com um leque, e isso a faz começar a rir. Em seguida, um esquisito aparece, exclamando meu Deus. Ele a chama de beleza, enquanto inclina a cabeça para olhá-la de lado e depois ficar na sua frente. Ele sorri e pergunta o nome dela, se apresentando como Conde Parnon. A empregada expressa preocupação com isso, e Ginny se pergunta quem é esse homem maluco. As empregadas começam a discutir algo que chama a atenção dela, que também começa a pensar que já ouviu o nome Parnon antes. Ela lembra de Xigi Parnon, percebendo que o homem diante dela era o pai do garoto. Ela fica chocada, e percebe que ele é na verdade casado. Ela então fala, dizendo que é a Condessa Ginny Targaryen, da casa Targaryen. Ele começa a falar sobre a casa dela, mas as empregadas o chamam. A empregada então diz a ele que ela é uma convidada de Sua Alteza, pedindo que ele mostre discrição. O Conde Parnon parece entender a situação, e logo pede desculpas à dama. Ele estende a mão para cumprimentá-la, mas a protagonista evita o gesto dizendo que está tudo bem. Mas ele insiste, dizendo que um aperto de mão não faria mal. Ela continua o evitando, e esquiva novamente enquanto se pergunta o que há de errado com o sujeito sem noção. Ela se pergunta se ela por acaso parecia fácil de se enganar, e espera que ninguém estivesse assistindo.
Enquanto as empregadas se perguntam o que devem fazer, já que não podem impedir Parnon, Ginny se pergunta o que esse cara está tramando, e pensa em como já o teria enfrentado se pudesse. Ela já está com as mãos cerradas e sua raiva está fervendo, mas então Parnon diz a ela de novo que era apenas um aperto de mão e pergunta o que há de errado. De repente Ginny é agarrada pela cintura por alguém, e essa pessoa pergunta friamente se o conde precisava de algo. Ela é puxada para mais perto, e o homem menciona que ela é sua esposa. Parnon parece ficar nervoso e começa a suar, enquanto Sean continua a encará-lo. Por outro lado, Sean também se perguntava quem era esse cara estranho. Ele então agarra sua esposa novamente, e olha ameaçadoramente para Parnon. O homem fica em silêncio, tremendo de medo, e Sean percebe isso e sorri. Parece que este homem não está recuando facilmente, então, Ginny se vira para dizer a Sean que este é o conde Parnon de Breton. Sean se vira novamente, enquanto nota que essa é a família supostamente conhecida como bons espadachins. O homem ri um pouco, antes de colocar a mão atrás da cabeça e pedir desculpas, dizendo apenas que a esposa de Sean era muito bonita. Nesse momento Sean se pergunta se deveria simplesmente matar o sujeito ali mesmo, mas logo em seguida, uma empregada chega dizendo que Sua Alteza está esperando o conde Targael. Sean permanece decidido, ainda se perguntando se deve matar esse cara. Enquanto a criada chama por ele, Ginny agarra a mão de seu marido, decidindo interromper ele antes que algo mais aconteça. Então ela sorri para ele, enquanto ele permanece sem palavras. Os dois seguem em frente, e Sean faz um gesto rápido, como se estivesse lembrando o homem de manter distância. O sujeito arruma o colarinho, enquanto continua olhando para as costas da condessa, notando para si mesmo como ela tem um corpo atraente. O casal continua a avançar pelos corredores, com Sean ainda parecendo irritado. Ginny tem um sorriso nos lábios e cobre a boca, enquanto nota como ele estava irritado antes, se perguntando se ele está com ciúmes. Em seguida, eles saem e veem uma mesa cheia de ótimas comidas, e um homem vestido com trajes reais lhes dá as boas-vindas. O casal se curva, e o homem se desculpa por ter ouvido que um nobre tinha incomodado o casal. Sean responde que estava tudo bem, pedindo desculpas por preocupar Sua Alteza. Ele logo muda sua postura, e menciona que reagiu de maneira exagerada devido a um assunto pessoal. Sua Alteza logo nota a parte do assunto pessoal, perguntando se algo estava errado. Então algo aconteceu, e Sean fala sobre como viu recentemente o filho do conde espancando seu cunhado, e quando viu o pai dele ali, isso o enfureceu. Sua Alteza pergunta se isso realmente aconteceu, e Sean diz que acontecia frequentemente na universidade. Sua Alteza diz que vai investigar o assunto e Sean agradece. Enquanto isso, Ginny está admirada, se perguntando se ele sempre foi tão eloquente. Ele então se vira para sorrir para ela, o que a faz corar um pouco. Sua Alteza pergunta se foi por isso que Sean enviou um cavaleiro de Targael para a competição, em busca de vingança. Sua Alteza ameaça mencionar o nome de Baines, mas Ginny espera que ele não diga em voz alta. Então, Sua Alteza menciona o nome Baines, e pergunta se Sean sabia quem era. Ao ouvir isso, Ginny inclina a cabeça, enquanto o recap chega ao fim.